Olá, gente linda! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso básico de Numerologia, Vivência Numérica do Ser. E hoje nós estamos já na aula 11 e veremos hoje tudinho sobre o número 4. Sim, o número 4 da materialidade. Vamos lá, que a gente vai aprender. Depois da manifestação da energia primordial 1, que se une à energia primordial 2, o yin e o yang, né? 1 mais 2 que gera o 3, que geram todas as coisas, né? Que a gente explicou na aula passada, que é o plano das ideias, né, gente? Aqui a gente chega no número 4, que já é o plano físico, material. Depois da gente ter a criação, criar as ideias, ter a criatividade, a gente vai colocar a mão na massa para materializar as coisas. Então, quando a gente fala de número 4, a gente está falando do primeiro número físico, material concreto, tá? Então, conceitualmente, o número 4, ele é o primeiro número físico concreto material, porque está ligado aos 4 elementos primordiais: terra, fogo, água e ar, que é a base de todas as coisas existentes no mundo, né? Temos também a essência, que é a essência que dá ânimo, que anima, né? Que é a alma, que traz vida para os seres viventes. Então, existe materialmente uma estrutura, né? No nosso caso pessoal, nós temos uma estrutura que é um corpo físico, material, e a nossa base de DNA é quaternária. Temos 4 substâncias no nosso DNA que, misturados entre si, dá a variedade de seres que existe no planeta. Então, a nossa base de vida e a nossa base de vivências está na base 4, que é exatamente o primeiro número que traz a estrutura, né? Base, quadrado, né? Quando a gente vai construir uma casa, o que a gente faz? A gente compra o terreno e a gente vai fazer um projeto que é a criação, a imaginação, 3. Depois a gente vai começar a construir. Para começar a construir, a gente tem que cavar ali na terra e construir algo sólido que será a estrutura da nossa casa, do nosso prédio. Qualquer construção precisa de uma estrutura. E a melhor estrutura é a quadrada, porque o quadrado ele é difícil da gente deformar essa figura geométrica. Se você apertar para um lado, ele segura, se apertar para o outro, também segura. Então, é uma figura sólida. E é exatamente por isso que todas as estruturas de construção são feitas ali pelo quadrado, né? Então, o 4, ele é a base sólida, concreta, material, ele é duro, ele é quadrado, ele é inflexível, ele tem força, ele tem ali uma estrutura, uma estruturação, né? Que traz uma força, uma rigidez. E exatamente por ele ser rígido, que tem também a característica da pessoa ser inflexível. Então, exatamente porque o 4 precisa ser a estrutura, ele será sólido e rígido, né? O quadrado é anguloso, né? Não traz um acolhimento, um aconchego como o redondo, né, gente? Então, o quadrado, ele é reto, ele é duro, ele imagina assim uma pessoa que tem uma meta, que tem tudo é assim, tem um plano fechado, o quadrado é fechado, segue as tradições, é uma pessoa também tradicional. Mas conceitualmente, o quadrado, gente, ele traz a segurança da vida. Ele traz o quê? A base da nossa casa, a base da nossa vida. O que a gente precisa para ter uma vida estruturada?
A gente precisa de casa, a gente precisa de um trabalho, a gente precisa de um dinheiro, a gente precisa de condições aonde a gente vai ter o nosso sustento, a nossa alimentação, a gente vai atender as nossas necessidades básicas, que sejam, mas tem que ter uma estrutura. E essa estrutura é difícil de conseguir e de manter, porque é uma estrutura que exige esforço, né? Então, tudo isso está ligado aos conceitos do número 4. Quando a gente fala do 4, a gente fala da materialidade e de tudo que a materialidade exige de nós. Ou seja, eu tenho um corpo físico, esse corpo ele precisa de alimentação, ele precisa de água, ele precisa de abrigo, então eu preciso fazer alguma coisa para que eu tenha tudo aquilo que eu preciso para manter a minha vida, para manter uma estrutura de vida. E depois também, não só para mim, mas para a minha família, para as pessoas, né? Então essa estrutura ela vai crescendo e ela vai se expandindo também, abrigando mais pessoas. Mas ainda é uma energia muito material. Como a gente está falando dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, a gente não tem ali o elemento de, vamos dizer assim, maleabilidade. Então, a primeira coisa é uma estrutura. Vamos montar uma estrutura rígida, sólida, que vai trazer a nossa proteção, e isso exige o quê? Trabalho árduo. Porque quando você vai construir uma estrutura ali, de um prédio, de uma casa, você vai ter um trabalho danado, vai trabalhar meses e meses e meses e não vai aparecer. Porque é um negócio que vai ficar lá embaixo da terra, dando um suporte, dando a estrutura para depois você subir a casa. Então, a ideia do 4 é da construção e da construção material, não somente de casas, coisas desse tipo, mas também uma construção da vida. Tudo aquilo que a gente precisa para construir a vida. E a vida vai sendo construída tijolinho por tijolinho dentro do número 4. Existem outras formas de viver e de construir? Existem, a gente vai ver isso no decorrer aqui desse curso. Mas aqui a gente está falando do quadrado e do tijolinho. Né? O tijolinho é uma imagem boa para você lembrar do 4, porque é a estrutura que vai se subindo, vai se levantando de forma árdua, mas também é uma forma sólida. Dificilmente você vai perder essa estrutura que você está construindo. E essa estrutura de vida, gente, ela envolve não só a casa, mas também aspectos internos de nós mesmos, de amadurecimento, de responsabilização, de esforço, de trabalho, de tenacidade, de disciplina, né, de autocontrole. Então, são características também humanas que são necessárias para a gente sair da infância, que é o número 3 que a gente viu na aula passada. A criança, ela vai precisar crescer. E quando a criança cresce, ela precisa o quê? Se responsabilizar. Se responsabilizar pelo quê? Pela estrutura da própria vida, pelo seu próprio sustento, pelas suas próprias necessidades. E todo início, né, gente, de vida, de uma casa, de um negócio, de um trabalho, todas essas estruturas, elas dão muito, muito trabalho no início sem resultado. Então, é aquele trabalho árduo que você trabalha, 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 trabalha e não tem, você não vê o resultado inicialmente. Depois você vai ter uma base aonde você vai começar a construir a sua vida. E isso também pode ser uma analogia, gente, para a experiência de vida, né? Então, por exemplo, eu não tive
não tinha a maturidade que eu tenho hoje há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, entende? Então eu fui amadurecendo, eu fui tendo experiência, me responsabilizando e fazendo coisas que agora aparecem. Mas olha, o Lelê até aparecer foi muito grande, né? Muito trabalho árduo sem nenhum resultado. Então, todo início de vida, de trabalho, de carreira, de um negócio, de uma casa, todo início envolve uma estruturação, envolve o trabalho árduo e é um trabalho sem muitos resultados. Então, lembrando do tijolinho, eu acho que fica bem fácil para você lembrar de todas essas analogias conceituais do número 4, que é a materialização. É o primeiro número que materializa, que concretiza. É o primeiro passo e é o mais árduo, o mais difícil. Então, a partir deste momento, a gente já está falando de coisas concretas e materiais. O número 4 é o quê? Concreto, ele é material. Então, todos esses conceitos é importante vocês irem compreendendo e lembrando, ó, 4 tijolinho, que aí já lembra todo esse conceito da estrutura para vocês. E isso a gente vai ver agora, a partir de agora, como que isso funciona dentro de um mapa de numerologia de forma humana. Quais são essas características que as pessoas elas vão adquirir na vida dela, né? Se ela tem ali um número 4, e em cada posição, que cada posição vai trazer uma condição diferente, né? Como eu sempre falo, a alma é o nosso inconsciente, a gente pode ser tudo isso e não perceber. Depois, a personalidade é aquilo que a gente realmente veio ser. E depois, a missão de vida é o que a gente veio fazer, que são coisas bem diferentes. Então, vamos entender isso dentro do âmbito da experiência humana. Como eu disse, gente, o número 4 ele traz exatamente toda a estrutura, né? É a estrutura, o quadrado, o método, os sistemas, os processos, a disciplina, a terra e a materialidade. Isso já é a base humana desse número 4, que traz para a gente todas as características necessárias para uma pessoa que quer construir alguma coisa, quer materializar alguma coisa. Então, a gente precisa o quê? Da inspiração do número 3, como eu já falei na aula passada, sem a inspiração, sem a criatividade, sem a criação, a gente não vai materializar nada, né? Mas é assim, 1% inspiração, 99% transpiração, né? Então, a partir do momento que você vai realizar, vai materializar todos os seus sonhos, você precisa montar uma estrutura para eles. E o que é essa estrutura? Por exemplo, se você quer montar um negócio, você tem que saber trabalhar em alguma coisa. Primeiro, é uma estrutura dentro de você, dentro de um aprendizado, uma estrutura educacional, aonde você vai ter características necessárias para desempenhar um trabalho XYZ, né? Então, as suas próprias características, sejam elas quais forem, né? Para qualquer tipo de trabalho, para qualquer tipo de atuação no mundo, né? Você precisa de uma estrutura. E essa estrutura você vai construir, e toda a vida, toda materialidade exige uma manutenção, exige um esforço, exige uma rotina, exige um sistema, um método de você fazer alguma coisa. Então, não é você fazer alguma coisa de qualquer jeito, né? Tudo tem a forma certa de fazer. E é exatamente isso que o 4, o número 4, traz para a gente.
O número 4 também traz o quê? A organização. A organização, gente, é necessária para absolutamente tudo na vida. Você já viu um armário todo bagunçado onde você não encontra nada? Você já entrou numa cozinha toda bagunçada, tudo fora do lugar? A gente se sente como perdido. A gente fica sem saber, não tem a organização externa da vida ajuda na nossa organização interna, inclusive na nossa produtividade. Então, a organização é extremamente necessária, né? Por quê? É uma organização que eu coloquei aqui para vocês entenderem, de armários, né? Organização dentro do teu trabalho, uma organização de rotina, uma organização de horários, uma organização da sua vida, né? O que eu estou vivendo agora, o que eu quero viver depois, metas, né? Uma organização emocional, que, nossa, tá assim de gente precisando de uma organização emocional para ter equilíbrio, gente, para ter o básico, né? Então a gente precisa também trabalhar na nossa organização emocional, compreendendo os nossos processos internos. Isso faz parte da nossa materialização, porque se a gente não compreender esses processos internos, como que a gente vai utilizar da nossa força para determinada coisa, né? Se você não tem uma organização psíquica, emocional interna, você não vai conseguir organizar sua vida fora. Você não vai conseguir ter uma rotina, você não vai conseguir cumprir horários, você não vai ter organização básica da vida. Casa, comida, roupa, né? Um trabalho, tudo isso é necessário. E a parte emocional muitas vezes atrapalha tudo isso. E é exatamente essa parte emocional que muitas vezes é enfiada para baixo do tapete, né? Quem tem um número 4 muito forte na sua numerologia nega o emocional. E essa não é a melhor forma de lidar com o emocional. Você tem que abrir o seu coração, você tem que entender os seus processos, mesmo que você tenha traumas, mesmo que você tenha dores, você tem que ir lá e reconstruir. E para reconstruir, você tem que estruturar, né? Eu passei, gente, por um processo muito grande na minha vida de desestruturação, né? Psíquica, emocional, né? E depois eu tive que começar a reconstruir tudo. Eu tive que colocar abaixo tudo que eu era, tudo que eu achava, tudo que eu pensava, para depois reconstruir uma outra coisa mais equilibrada, mais sólida, mais estável. Então, eu sei exatamente como que é esse processo de trabalho árduo e reestruturação psíquica e emocional. Porque a gente não é só fora, gente. O que está fora muitas vezes reflete aquilo que está dentro de nós. Se a nossa vida está toda bagunçada lá fora, então isso reflete o quê? Que a tua vida está toda bagunçada aqui dentro também. Então, a gente precisa organizar todas as áreas da vida. A organização é extremamente necessária para absolutamente tudo na vida, né? Para a organização aqui familiar, a organização do dia a dia, a organização da alimentação, a organização da saúde, do tempo, relacionamentos. Nossa, Sula, organização de relacionamento. Sim, gente, precisa de organização. Principalmente os relacionamentos amorosos, românticos, sentimentais. E olha, esses são os primeiros a ruir, né? Que nem castelo de areia, porque não tem uma estrutura, gente. Você vai começar a se relacionar com alguém, você vai ter um período inicial de estruturação ali de um relacionamento de um casal.
E essa estruturação, gente, é tijolinho por tijolinho, dá trabalho, é um trabalho árduo, porque você vai conhecer o outro, você vai ter todo um trabalho psíquico e emocional de aceitar esse outro como ele é, entendendo que ninguém é perfeito e nem você, e vai ter defeitos que você vai ter que conviver. Como você vai fazer isso? Né? Uma organização de tempo. Não existe um casal feliz que não faça coisas juntos, que não tenha na agenda coisa registrado, tempo ali separado para uma convivência. Olha, quarta-feira à noite eu vou namorar. Sábado o dia inteiro eu vou ficar com a minha companheira, com o meu namorado. Isso é uma estruturação de relacionamento. O que que o outro precisa? O que que eu preciso? Tudo isso a gente tem que saber para colocar diante ali do nosso companheiro ou companheira, certo? Porque essa estrutura é a estrutura da nossa vida, é uma parte muito importante da nossa vida, né? Uma estrutura familiar, tá? Casei, vou ter um filho. Eu tenho um quarto para ter um filho? Um quarto só para ele? Eu vou ter que arrumar uma casa maior. São estruturas e elas vão mudando de acordo com a necessidade da vida. E elas vão se naturalmente elas vão ficar bagunçadas e naturalmente a gente vai ter o esforço, o tempo integral, o tempo todo a gente tem que estar atento para a organização, para manter as coisas como elas podem funcionar ali de forma estruturada, né? Mas não é isso que a gente vê naturalmente ali no mundo. No mundo a gente vê muita gente, a pessoa desestruturada, com uma vida desestruturada, querendo um relacionamento, querendo um trabalho, querendo, sabe, abrir uma empresa. Vai dar certo? Não vai, gente. A estrutura da tua vida começa com você. Você tem disciplina? Você tem um método? Você tem um sistema? Você tem um conhecimento? Você tem um estudo que vai proporcionar para você saber como fazer alguma coisa? Então, tudo isso, gente, é uma estruturação de vida necessário para todas as pessoas, todo mundo. Quando eu falo que a gente não é um número só, a gente tem todos os números para trabalhar, porque de forma conceitual na vida, a gente vai precisar de todos eles. Só que tem pessoas que têm uma numerologia voltada para determinados aprendizados que são mais difíceis para ela, aonde ela vai ter que concentrar toda uma energia ali, uma atenção para ela evoluir naquele caminho de desenvolvimento que ela mesma programou para ela, certo? Então, gente, quando a gente fala de organização, é uma organização completa da vida, completa, completa, completa. E além de tudo isso, a gente também precisa de uma estrutura financeira, de documentos e de contratos. Então, gente, quando eu estou falando de estrutura, é uma estrutura mesmo material física. Nós precisamos dessa estrutura física. A gente precisa do ter. E esse ter, ele vem das nossas necessidades. Então, nós temos necessidades básicas e nós temos desejos. E é bom a gente diferenciar tudo isso para a gente não se perder na nossa organização. Tem certas coisas que, através da organização, a gente compreende que são necessárias. Eu preciso, né, de uma organização financeira porque eu preciso manter a minha casa, eu preciso ter alimentação, eu preciso da minha saúde, eu preciso ter uma estrutura psíquico-emocional, várias e várias coisas que eu preciso fazer
Primeiramente, a gente faz isso de uma forma meio obrigada, né, meio empurrada, né, gente, porque, né, ninguém faz aquelas coisas lindas, incríveis, maravilhosas de primeira. Depois a gente começa a gostar da organização. A gente começa a ver que a organização nos traz uma estrutura melhor. Por exemplo, ginástica, fazer exercícios. É necessário você ter um programa ali, um método ali, um sistema, uma tenacidade, uma disciplina. Para quê? Para você organizar a sua saúde, né? E você vai estruturar o que com a ginástica? Um corpo saudável. Então, quando a gente fala de estrutura, gente, muitas vezes a gente pensa só em ter. E muitas vezes essa estrutura, ela tem que ser voltada para o ser. Percebe que tem aí um jogo que antigamente nós estávamos num paradigma, né? Até o começo, até o final do século passado, a gente estava no paradigma do ter para ser. Nós precisávamos ter alguma coisa para sermos alguém na vida. Agora já virou. Nós estamos no paradigma agora de ser para ter. Então você precisa ser uma pessoa, alguma coisa, no caso aqui, ser uma pessoa organizada para ter alguma coisa na vida. Porque é a partir de você, da tua força, da tua organização, que você vai manifestar e conseguir materializar através dos seus talentos, do seu esforço, do teu trabalho. Entende? Então, depois do que a gente tem a energia primordial Yang, depois do 2, a energia primordial Yin, 1 se une ao 2, que gera o 3, que são as criatividades, aquilo que você cria, aquilo que você sonha, aquilo que você idealiza. E aí, a partir desse sonho, dessa idealização, vamos organizar a bagunça. Para eu materializar esse sonho, eu preciso do quê? Eu preciso de uma estrutura. Essa estrutura é física, material. Então, aqui a gente já tem os 4 elementos. Vamos trabalhar na matéria. 1% inspiração, 99% transpiração. E aí, vamos construir a base daquilo que eu imaginei, de que eu sonhei. A base quadrada que vai trazer sustento e segurança, seja para o que for. Seja para o que for que eu quiser materializar nessa vida. Então, o 4, o quadrado, é o símbolo daquilo que é concreto e material, né? A ideia de casa, de corpo, de trabalho árduo, é necessário para conseguir algo, né? O trabalho árduo é necessário para conseguir alguma coisa, né? Então, a figura geométrica do quadrado nos ensina muita coisa. Ensina principalmente o quê? A angulação, a força. E aí, a gente começa a compreender as características humanas também do número 4, que trazem o quê? Uma estrutura física, como eu estava falando, para um sonho, para uma ideia, para depois, com o trabalho árduo, colocar força ali e construir. Primeiro vem a ideia, depois vem a ação. E essa estrutura, ela vai dar muito trabalho, sem dar muitos resultados iniciais. A gente vai ter que construir tijolinho por tijolinho. E as características humanas disso tudo, elas trazem uma pessoa rígida, uma pessoa sólida, uma pessoa que tem o corpo sólido, a saúde sólida, a estrutura óssea, muscular, corporal sólida, forte. É uma pessoa que aguenta coisas na vida, que aguenta muitas vezes trabalho físico mesmo, material, de colocar o muque ali, força mesmo energética física, né? Então, quem tem um número 4 muito forte na sua numerologia, já nasce com uma estrutura física corporal
mais forte do que as outras pessoas, né? Ela tem uma força também de interna, né? Que é aquela força de que eu vou conseguir, a determinação, né? A responsabilização. Eu assumo aqui essa responsabilidade. Eu vou, eu sigo, eu tenho a tenacidade, eu tenho a disciplina, né? Então, são pessoas extremamente rígidas, muitas vezes, extremamente responsáveis, né? E é uma pessoa que adora regras. Gente, tudo que tem regra, o número 4 adora, né? Não pode ver uma regrinha dando sopa por aí que já está cumprindo as regras. Então, vai cumprir as leis, vai cumprir as regras dentro do trabalho, vai cumprir as normas, vai cumprir código moral, código ético, honestidade, vai cumprir a palavra, né? Tudo isso é extremamente importante, que traz um caráter para a pessoa, que a gente olha para aquela pessoa e a gente sente segurança, a gente sente firmeza, né? A gente sente que aquela pessoa ali a gente pode contar com ela, porque ali ela aguenta, é ponta firme. Então, a gente tem que começar a entender como é que funciona esse sistema, né? A numerologia, ela vai mostrando as características de cada um dos números para a gente entender o nosso processo, o processo da nossa vida. Então, se eu tenho um número 4 na alma, né, que é o inconsciente, o que é um 4 na alma? É uma pessoa muito dura, muito rígida, muito sólida, muito materialista, muito esforçada, é uma pessoa tradicional, é uma pessoa que tem uma rigidez de pensamento, pouca flexibilidade, tato nenhum tato, né? Porque o quadrado tem tato. Ali não tem acolhimento, não tem, né, gente? É uma pessoa muito dura, muito exigente, disciplinada, disciplinadora, que acredita em regras, né? E ela acha que se ela seguir todas as regras, vai ficar tudo bem. E que o mundo precisa de mais regras, que precisa de mais dureza, de mais disciplina. Então ela enxerga o mundo a partir desses valores que já estão dentro dela, do inconsciente dela. E ela quer o quê? Resultado prático, físico, material. Se não tiver resultado prático, físico, material, dinheiro na conta, ou ela vê a coisa pronta, materialmente falando, isso não serve para o número 4. Não tem resultado. Então, por exemplo, tá? É uma pessoa que tem dificuldade em entender pessoas que fazem a própria vida, que fazem a própria regra da vida. Porque para ela não existe isso. Ela acha que existe uma regra e que ela tem que cumprir, né? Então, eu vou dar um exemplo meu, tá, gente? Eu, em um determinado momento da vida, resolvi ser autônoma, trabalhar com a numerologia, trabalhar com o tarô. E eu tinha uma família tradicional, minha mãe, durante toda a vida dela, até ela ir lá para outro lado, ela falava assim: quando que você vai arrumar um trabalho de verdade? Né? Então, gente, para ela, trabalho de verdade era um trabalho onde eu tinha a carteira assinada, que eu tinha horário, que eu tinha ali um método, que eu tinha Ela não conseguia compreender que o meu trabalho sendo autônomo, sem eu ter que me submeter a essas regras, também era um trabalho. E um trabalho honrado, um trabalho sério. Então, é algo que meio que dá um bug na cabeça de quem tem um número 4, uma coisa dessa, sabe? Porque não consegue aceitar, não consegue compreender. Então, entenda que o número 4 é uma pessoa extremamente rígida. Ela não aceita inovações, ela tem dificuldade nas mudanças. Ela quer o quê? A estrutura rígida. Se alguma coisa der errado ali dentro do planejamento que ela fez,
ela se desestrutura, tá? Então, uma pessoa que tem o número 4, por exemplo, na personalidade, ela veio ser uma pessoa disciplinada, ela veio ser organizada, ela veio ter método, sistema, processos, aí ela veio ser tudo isso, ok? Por quê? Porque provavelmente, gente, ela tem ali uma alma necessitada de uma organização. Uma alma que precisa do quê? De uma estrutura mais rígida, mais sólida. Pode ser que ela tenha ali um número 3 sonhador na alma, seja uma pessoa sonhadora e ela precisa o quê? Pôr o pé no chão, pôr o pé na realidade. Isso é o número 3, o número 4 na personalidade. Ela veio ser uma pessoa pé no chão. Ela veio ser uma pessoa estruturada. Ela veio ser uma pessoa organizada, disciplinada, né? Então, na personalidade, a pessoa veio ser. Se o número 4 está na missão de vida, gente, aí a história é outra. Aí é dificuldade. Missão de vida é difícil para todo mundo. A pessoa teve que reservar uma vida inteira para esse aprendizado. Então, o que acontece? Ela não tem a estrutura. E aí, a missão de vida é estruturar a vida. Isso vai ser o quê? Uma estrutura que ela vai ter a vida inteira para montar. Uma estrutura física, concreta, material, um trabalho, um dinheiro. Aí sim é construir tijolinho por tijolinho. É no fazer, né? Na missão de vida, 4. E aí sim ela precisa o quê? Construir algo sólido. Construir uma base de vida, uma base psíquica, emocional. Ela precisa construir uma base familiar. Aí depende da numerologia da pessoa, a gente tem que ver quais são os outros números. Mas ela veio construir materialmente alguma coisa. Porque provavelmente é uma pessoa que não tem essa experiência de conseguir construir algo através do esforço, através do trabalho. Ela veio aqui com a missão 4 para aprender o valor do trabalho. Ai, Sula, eu tenho missão 4, eu trabalho e eu não ganho dinheiro. Aí é outra história, né? Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando lá do número 8. E a gente tem que dar uma olhada na sua numerologia para ver aonde é que está essa questão do número 8 do ganhar dinheiro. O 4, ele vai ter dinheiro? Ele pode ter dinheiro? Pode, mas é tijolinho por tijolinho. E é uma coisa estruturada. É um dinheiro difícil de ganhar, que vai vir aí de trabalho árduo, né, de labor, mas é um dinheiro, é uma estrutura de vida que não vai embora. É algo que vai permanecer, né? Diferente de uma pessoa que tem lá o número da abundância, da prosperidade, do número 8, que pode ter dinheiro agora e daqui a pouco não ter, né? Então, o 4 não. O 4, ele vai devagar, ele vai lentamente, ele vai construindo as coisas bem devagar, bem demorado. Nada acontece assim do dia para a noite no número 4, tá? E isso vai trazendo o quê, gente? Uma pessoa que vai se organizando, vai dando valor ao trabalho, vai entendendo o seu potencial individual de materialização, tá? Então, ela vai seguir ali estruturas já construídas, né? Adora seguir as regras, adora um trabalho onde ela vai ser funcionário, né? Ela vai. Assim, é uma pessoa que vai trabalhar bem em contabilidade, que vai trabalhar bem na administração, que vai trabalhar bem com organização, com métodos, com sistemas, com processos, vai ter essa disciplina, né? E aí, gente, a gente começa a entender, tem gente que tem disciplina e tem gente que não tem. Tem gente que veio para ter e tem gente que não veio para ter.
E tem gente que precisa aprender tudo isso, né? Para quê? Para entender o seu próprio, a sua própria capacidade de materializar, de concretizar as coisas no mundo e na vida, né? Então, a pessoa que tem uma missão número 4 vai ficar rica? Ela pode ficar rica sim, mas é lá no final da vida. Depois que ela trabalhou e foi juntando tijolinho por tijolinho. Ela foi subindo a escada ali, degrauzinho por degrauzinho. Então não é uma coisa rápida, não é algo, um golpe de sorte, tá? Existem números que favorecem mais esse tipo de coisa, mas não o 4. O 4 mostra o labor e a estruturação da vida. Todos nós temos que construir a nossa estrutura, né? De todas as áreas da vida. Que mais? Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Vamos dar uma olhada aqui na lista, ver se eu esqueci alguma coisa. Fechado em sentimento. Gente, a pessoa, ela veio para ser dura, ela veio para ser forte, ela veio para ser prática. O 4, ele é prático, ele não é nada emocional, ele não tem tato, então ele é fechado aqui no coração. Ele é carente, 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 adora um carinho, adora um chamego, mas ele não tem a capacidade de de colocar para fora esses sentimentos. Ele tem uma dificuldade enorme, porque ele pensa somente ele só valoriza o esforço. Então, muitas vezes isso acontece dentro de relacionamentos. Ah, é porque eu me esforço, porque eu trabalho tanto, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Seja o homem ou seja a mulher, gente, não importa. Essa pessoa quer ser reconhecida pelo esforço que ela emprega em alguma coisa, ok? Ela quer ser reconhecida pelo trabalho dela, né? Então, muitas vezes, eu já peguei casos de pessoas que nem precisavam trabalhar, né? Que já têm uma condição de vida que não teria necessidade de trabalhar, mas que continuam trabalhando, continuam na rotina, porque se parar de trabalhar, se parar o esforço, é como se ela se sentisse a pessoa mais inútil do mundo, né? Então, mesmo dentro de momentos de férias, de relaxamento, final de semana, arruma trabalho para fazer. Vai fazer coisas, né? Por exemplo, conheço gente que vai trabalhar, compra um sítio, né? Final de semana, vai para o sítio, vai ficar lá trabalhando no sítio, trabalha o final de semana inteiro. Não tem a, a vontade, a capacidade de relaxar, ok? O número 4 ele é muito fechado, então ele entra naquela coisa, trabalho, 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 e ele acha que a vida é isso. E ele se reduz muitas vezes, ele se confunde muitas vezes com o trabalho, com a persona que ele tem dentro do trabalho, né? Então, se eu perguntar para alguém, para um dentista, vai, quem você é? E ele vai falar, eu sou um dentista. Só que isso é o trabalho que ele exerce, não é ele. Ele tem dificuldade de entender quem é ele, o que é ele, quais são as características dele e não daquele ser que exerce uma profissão, que são coisas diferentes. E você tem as características todas do seu trabalho, né, da sua profissão, mas isso não é você. E quando você tem um 4 muito forte na numerologia, a pessoa confunde isso. Ela tem dificuldade de separar o que é ela, o que é o profissional, né? O que é o trabalho, quais são os ideais, as metas, os sonhos que ela tem dentro do trabalho, dentro da profissão e na vida pessoal. Ela muitas vezes abre mão da vida pessoal e fica só focada na vida profissional, na vida do trabalho ou dentro de um negócio,
né? Então, o trabalho, o labor, se torna a coisa principal da vida. E aí vai estar carente e não sabe por quê, né, gente? Porque dá valor só à parte mais, né, profissional, em vez de dar aos relacionamentos, às amizades, à convivência. Não tem aquela leveza, sabe, gente, que o número 3 tem, das crianças que brincam, que junta a turma, que faz churrasco, que vamos brincar, vamos contar piada. Isso tudo é o número 3. E o 4 não tem nada disso, né? Ele fica até meio perdido nesse tipo de situação. Ele vai para uma festa, ele vai acabar lavando prato na festa, porque a única coisa que ele sabe fazer é trabalhar, né? Então ele vai arrumar alguma coisa, ele vai servir, ele vai, sabe? Aquela pessoa que não consegue parar. Por que que essa pessoa não consegue parar, gente? Porque existem muitos sentimentos aqui dentro desestruturados que ela precisa organizar. E ela não quer olhar para isso. É muito mais fácil ela olhar para um monte de coisa que tem para fazer fora do que parar e olhar para dentro, para os próprios sentimentos. Então, o número 4 é aquela pessoa dura, inflexível, que não dá abertura para nada, mas que dentro, nossa, é muito, muito carente. Quer muita atenção, quer muito afeto. Só que ela não consegue, pela rigidez dela, ela não consegue isso. Ela tem dificuldade disso, né? Exatamente porque tudo na vida em excesso, gente, é prejudicial. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Bom, não tem fé nem crença. Esse é um aspecto muito importante também, porque nós temos na nossa vida um aspecto espiritual muito importante e que o 4, quando ele tá ali muito forte, ele é um São Tomé. Ele não acredita nas coisas que não sejam materiais e ele quer provas das coisas. Então, a gente tem que ver direitinho que posição que está esse número 4 na numerologia, porque tem gente que veio ser assim mesmo, que veio conseguir provas espirituais. Ela não vai acreditar em nada, não vai acreditar em ninguém, não vai acreditar, ela não tem fé, né? Então, é uma pessoa que muitas vezes fica muito amarga na vida, fica até meio chata, porque ela não tem a fé de acreditar em tempos melhores, ela não tem a fé que ela vai ser feliz, ela só consegue ver trabalho, 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 esforço, 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 regra, regra, regra. Então é difícil. Imagina um mundo desse, uma pessoa que está fechada nesse ponto. É difícil para essa pessoa acreditar em alguma coisa, mas como todo cético, bom cético, vai chegar um momento que vai ter que acreditar. Assim como São Tomé, né, que também era materialista, que também queria a prova das coisas, ele teve as provas que ele precisava, né? E o número 4 também terá, certamente, porque esse mundo ele é material, ele é físico, mas ele é regido pelo espiritual e pelo mental, pelo emocional, pelas coisas etéricas. Então, ele não acredita nessas coisas, o número 4, ele não consegue perceber essas situações, que é a ideia, o pensamento, a espiritualidade, algo superior que movimenta e que materializa aqui. Ele acredita somente o quê? No esforço, na disciplina, né? No método, no sistema. Ele acredita que para construir no material precisa só se esforçar. Não necessariamente, né, gente? A gente já sabe aqui pela numerologia, a gente vai ver aqui outros números que não é bem assim. Mas para o número 4 é assim. Ele é materialista. Ele só valoriza as coisas do trabalho e do esforço, do suor. Se você tem o número 4, é melhor você ser um bom funcionário e ganhar o seu dinheiro, a sua vida, sendo um bom funcionário, do que sendo um mau empresário,
né. Então, muitas vezes, a gente vê a pessoa é ótima como funcionária, abriu a empresa vai água abaixo. Por quê? Porque exatamente o 4 ele não tem o jogo de cintura, a disciplina, a visão aberta do empreendedorismo como é necessário para uma empresa. Isso é o número 8, não o 4. O 4 ele vai fazer a coisa ali na linha de produção. E se tiver alguém controlando e mandando o que ele tem que fazer, ele faz muitíssimo bem. Mas na hora que ele tem que tomar decisões, na hora que ele tem que tomar iniciativa, onde ele tem que ter uma visão de mundo diferenciada, que é maior, que já está lá no número 8, aí ele fracassa. Porque ele realmente ele não veio para isso. Ele veio para dar valor ao trabalho e ao esforço. Então, gente, tem aí todas essas características. Todas elas estão ali na apostila, tem as atividades na apostila, né? Essas atividades são muito importantes para você compreender a energia do número, porque a partir do momento que você compreende, você nunca mais esquece. Todas essas, se você tiver que decorar tudo isso, vai ficar muito difícil. Mas se você entender o princípio das coisas, energeticamente falando, você vai conseguir ali pelos exercícios da apostila, olhar para uma pessoa, olhar para uma situação e falar, número 4. E aí você vai começar a entender como aquela pessoa funciona, você vai aprender a lidar com aquela rigidez toda daquela pessoa. Então, existe aí todo um processo de compreensão através dos exercícios da apostila. Por isso que o curso se chama Vivência Numérica do Ser, porque é para você vivenciar esses números. E você vai vivenciar através dos exercícios da apostila. É só baixar a apostila, tá gratuito aí, tem o link aqui na descrição e vai fazendo esses exercícios que vocês vão entendendo a numerologia de uma forma muito mais abrangente, muito melhor. Tá bom? Gente, até a próxima aula e lembra aí, joinha, compartilha, vocês já sabem a ladainha toda, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Beijo!